Oi de novo, sexto ano, segunda atividade agora do segundo bimestre. Agora a gente deixou para trás a matéria e energia e vamos entrar em vida e evolução. E para falar de vida, a primeira coisa que a gente fala é do que é feita a vida. Todo ser vivo é formado de quê? Do que os seres vivos são formados, né? Então a gente vai estudar a estruturinha mais básica de todas, que é a célula, né? Então a segunda atividade era uma atividadezinha sobre células. Tinha duas atividades sobre células. Então a primeira eu tentei fazer uma prática, né? E aí tinha uns materiais que às vezes a gente não tem em casa e eu falei para vocês, improvisem, usem a imaginação, né? A minha sugestão, né, o roteiro que eu mandei era para fazer dentro de um saquinho com gel de cabelo e alguns outros produtos que tinha aqui, né, que era bolinha de isopor, macarrão parafuso e espaguete, barbante, contas pequenas, conta é aquelas bolinhas de fazer colar, né, contas grandes ou feijão, contas verdes ou ervilha seca, porque senão você pega aquela ervilha da latinha de ervilha, que ela já tá mole, meia cozida, né? Fita grossa e um recipiente de plástico. Opa, quase que saiu um plástico aqui, hein? Então, era para montar com isso. Mas se você não tivesse, improvisa com o que tem em casa. Eu improvisei, tá? Porque eu não tinha todos os tipos de coisa que eles pediam aqui. Então, teve coisa que eu peguei, cortei rolha em rodelinha, eu tinha rolha, cortei a rolha em rodelinha e desenhei o negocinho lá com guache, podia desenhar com canetinha, com caneta, tem gente que tem caneta colorida, tem gente que não tem, pode catar só a caneta vermelha mesmo e fazer, ou a caneta azul, enfim. Podia usar, eu tenho arroz, feijão, grão de bico, usa um para cada organela, né? Então podia fazer essas adaptações, né? Fazer esses improvisos, porque a gente tá num momento que não dá para ficar exigindo que vocês tenham exatamente o que tá no roteiro, né? Era só depois me explicar o que tá sendo cada coisa, né? Então depois, né, eu pedi para mandarem a foto de como que ficou, né, recebi algumas, para eu ver como é que ficou, que você fez mesmo, e responder 5 perguntinhas que tinha no final sobre a observação de vocês. Então, vamos lá para essas 5 perguntinhas, né? A questão número 1 era a seguinte: quais são as estruturas exclusivas das células vegetais e quais são as suas funções? Então, junto, né, eu mandei para vocês o capítulo, porque aí vocês olhavam na célula de vocês, né, no modelinho que vocês fizeram, e iam ver o que eu coloquei nessa e não nessa, né? Porque ele falou aqui que a vegetal ia ser aqui, ia ficar dentro do potinho, e ele falou algumas coisas para colocar nela que não na outra. Então, o que eu coloquei naquela do potinho que ia ser a minha célula vegetal? O próprio potinho. E o que o potinho significa? O potinho significa parede celular de celulose. Outra coisa que falou para colocar só nela foi a conta verde ou a ervilha seca, que eu, no caso, coloquei a rodelinha de rolha pintada de verde. Então, só vai ter na vegetal. Que é o cloroplasto, né? Aqui só tinha isso, né? Ele não pediu para fazer vacúolo. Então, no caso aqui, quais são as estruturas exclusivas de célula vegetal e quais suas funções? Então, parede celular de celulose, função, da forma e resistência para a célula. E cloroplasto, função, fazer a fotossíntese e guardar a clorofila, né? O que é clorofila? É aquele pigmento que deixa a folhinha verde e que usa a energia da luz para fazer fotossíntese, ok? Para a plantinha fazer o seu próprio alimento. Então era isso. A questão número 1 era exclusivo de células vegetais, é a parede celular de celulose, que a função é da forma e resistência, e cloroplasto, que a função é guardar a clorofila para fazer fotossíntese.
Questão número 2, por que os cloroplastos são verdes? Os cloroplastos são verdes por causa da clorofila, que é um pigmento verde. Ele é verde de verdade, né? E esse pigmento é que transforma a energia da luz para fazer a fotossíntese e transformar o gás carbônico e a água que a planta absorveu em alimento para ela, né? Aí sobra oxigênio que ela devolve para o ar. Então o cloroplasto é verde porque é lá que fica a clorofila, que é o pigmento que dá cor verde para a planta. Questão número 3. Existe alguma organela na célula animal que não existe na célula vegetal? Aqui também ia ver o que ele mandou no roteiro colocar numa célula e o que ele mandou colocar na outra. E tem um, né, que era os pedacinhos do espaguete unidos, que eu, no caso, usei papelzinho enroladinho e fiz um monte de rolinho, né, e fui fazendo lá e montei, que era o centríolo. E o centríolo, né, só ia em uma das células. Ele falava para montar observando o capítulo, né? Então, se eu observar o capítulo, olha a célula vegetal aqui, né? A célula vegetal que tem cloroplasto e a parede celular de celulose que a gente comentou agora. E a célula animal, aqui, ó, é ela que tem o centríolo, que tá aqui, né? Que são os tubinhos que estão aqui. Então, a célula animal tem o centríolo. Então, aqui, existe alguma organela na célula animal que não existe na célula vegetal? Sim, o centríolo, que é a organela que vai ajudar na divisão celular. Questão número 4. Você acrescentou algum material ao modelo? Que estrutura celular ele representa? Então, nessa questão, você poderia colocar tudo que você improvisou. Eu, por exemplo, não sei o que você usou. Se você usou parafuso no lugar da... O que tinha aqui? Vou pegar um aqui. O macarrão parafuso era mitocôndria, mas você não tinha macarrão, mas você tinha parafuso. Você falou, então vou usar o parafuso, já que é macarrão parafuso, eu tenho parafuso, vai o parafuso. Então, você escreve aqui na 4. Eu usei o parafuso para fazer a mitocôndria, né? Por exemplo, você não tinha barbante, mas tinha linha de bordado grossa, né? E aí usou ela. Aí eu usei linha de bordado grossa para fazer o que era o barbante? O retículo endoplasmático, né? E por aí vai. Então, por exemplo, né? Então, você acrescentou algum material e que estrutura celular ele representa. Então, eu usei um monte de coisa diferente. O que eu usei de diferente? Eu usei arroz para representar o ribossomo. Eu usei... O que eu usei para o lisossomo? Eu usei aquelas contas marronzinhas para fazer os lisossomos. Eu usei fita de presente para fazer complexo de Golgi cortada, né? Eu usei papelzinho enrolado e colado para fazer o centríolo. Eu usei rodelinha de rolha pintada de laranja para fazer a mitocôndria e rodelinha de rolha pintada de verde para fazer o cloroplasto, né? Então era isso que ia falando, tudo que você usou de diferente do que estava aqui no roteiro e o que essa coisa representava, né? Eu tô falando o meu, aí cada um fala o seu, que nem eu falei, se você usou parafuso no lugar da mitocôndria, então eu usei parafuso para fazer a mitocôndria, tá? A imaginação rola solta aqui, faz do jeito que vocês conseguirem. Questão número 5 e última. Se você quisesse fazer um modelo de célula procariótica, que materiais você usaria? Então, qual que é a procariótica, né? Por isso que eu mandei o texto, né? Tinha que... Vai lá, ver o desenho da procariótica, né? Aqui, ó, no 2. Tá aqui, células procarióticas. Aí tá aqui um desenho, né? É aquela bem simplesinha da bactéria, que é pequenininha, bem menor do que as eucarióticas, né? Do que a animal e a vegetal, ela é bem menorzinha. E ela não tem núcleo. O material genético fica espalhado pela célula. Então, o que eu poderia usar? Não sei. Vocês podem usar a imaginação de vocês, mas eu, por exemplo, poderia pegar, sei lá, um potinho daqueles que vinha brinquedinho do Kinder Ovo, né? Por exemplo, né? Um potinho daqueles, encher também com o gelzinho, porque tem citoplasma lá, colocar uns arrozinho, porque também tem ribossomo, eu usei arroz de ribossomo,
E o que eu ia usar de DNA para ficar solto? Porque eu usei uma rolha que eu fui cortando para ficar redondinha, eu usei aquela rolha de núcleo, né? E o DNA tá dentro do núcleo, mas a procariótica não tem núcleo. O que eu ia fazer? Eu podia colocar alguma coisa para representar o DNA solto. Podia ser barbante, meio enrolado, podia ser que nem o professor lá do centro de mídias usou um novelinho, ele pegou um negócio com linhazinha de bordar, aquelas linhas de bordar que chama meada, que é a linha bem fininha, né? Ele colocou aquela lá e toda enroladinha, né? Podia usar alguma coisa assim, uma linha, alguma coisinha feita de papel, né? Modelar ali, ou um barbantinho mesmo, né? Às vezes até, não sei, né, na falta de coisa, sabe aqueles araminhos que fecha saquinho de pão? Se tiver guardado em casa também, usa aquele, dá uma entortada assim pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e finge que é o DNA, aquele negócio, né? Então, também é o improviso, seria vocês contarem o que vocês usariam. E é muito menos material, porque é uma célula muito mais simples, é só citoplasma, ribossomo, a membrana plasmática, né? Podia ser num saquinho também, e alguma coisa para fazer o DNA, tá? Então são essas 5 questões, né, para falar, e mais a foto do que você fez, da sua tentativa aí, né, da criatividade que você usou, beleza? Então é isso a segunda atividade. O vídeo ficou um pouquinho menor, né? Ai, que bom. Então vamos para a próxima, que tem mais 2 atividades para corrigir pela frente. Até já!